De todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 33ª reunião ordinária da 7ª sessão legislativa, convidando os excelentíssimos senhores vereadores Augusto Carreiras e Almir Fernando para ocupar primeira e segunda secretarias, respectivamente. Solicito ao vereador Carreiras que faça a leitura da ata. Ata da 32ª sessão ordinária da 7ª legislatura da 15ª legislatura realizada no dia 7 de maio de 2012. Sob a presidência do excelentíssimo senhor Jurandir Liberal. Aos 7 dias do mês de maio do ano de 2012, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa Zé Marianos, cita a rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Jurandir Liberal. Ocuparam a primeira e segunda secretarias, respectivamente, os vereadores Priscila Krause e Almir Fernando, e a presença dos demais vereadores. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrições. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, no qual constam as seguintes matérias: projeto de lei número 58/2012, projeto de lei número 59/2012, requerimentos 1066 de 2012, 1067, 1070, 1074, 1075, 1073, 1076, 1079, 1080, 1082. No horário destinado ao pequeno expediente, o curador para a tribuna, o vereador Almir Fernando, falou sobre a segunda Conferência Nacional de Emancipação das Mulheres. Prolongamento do expediente, do qual constam as seguintes matérias: os requerimentos 1057 da vereadora Vera Lopes foi aprovado. Dando prosseguimento ao trabalho, o senhor presidente determinou o primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, opondo na que foram registradas as presenças dos vereadores Laércio Luna, Alexandre Lacerda, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernanda, Mário Cipriano, André Ferreira, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreiras, Carlos Guerreiro, Vera Lopes, Edmário Oliveira, Edivaldo da Silva, Stefano Menudo, Gilberto Alves, João Cavalcante, Inácio Neto, Jadevaldo de Lima, Jairo Brito, João Arraes, Ozenilton, Silvestre, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marcos de Maria, Marcos Medeiros, Maré Malton, Marília Arraes, Múcio Magalhães, Priscila Krause, Rogério de Lucas, Romildo Gomes Filho, Sérgio Magalhães. Foram justificadas as ausências dos vereadores Eduardo Marcos, Liberado Costa Júnior, Domar Ricardo e Vicida Zé Gomes. Havendo o número legal, o senhor presidente submeteu o plenário a pauta da ordem do dia, do qual constam as seguintes matérias: total 27%. Foi aprovado nesta pauta. Constam as seguintes matérias: discussão única do requerimento 1104/2012, autoria do vereador Inácio Neto. E como é a votação, o vereador Inácio Neto. Foi aprovada a discussão única. No horário do grande expediente, o primeiro orador ocupa a tribuna, o vereador Mário Cipriano, seguido do vereador Gilberto Alves. No horário do grande expediente, será destinada a palestra sobre restrições da legislação eleitoral. Dando início à palestra, o senhor presidente convidou para compor a mesa as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor juiz de direito Gabriel de Oliveira Cavalcante Filho, responsável pela propaganda eleitoral do Recife; excelentíssima senhora juíza de direito Carina Albuquerque Aragão de Amorim, responsável pela propaganda eleitoral de Jabotão dos Guararapes; o ilustríssimo senhor Orson Lemos, assessor da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. O senhor presidente fez suas considerações iniciais, agradeceu a presença das autoridades na mesa. Em seguida, o senhor presidente convidou para fazer parte da mesa o senhor Henrique Melo, coordenador da propaganda eleitoral do Recife. Na sequência, o senhor presidente informou que irá abrir o espaço de 40 minutos para a dos debates. A oradora passou a palavra e, a partir do dia 6, não será liberado dentro dos parâmetros da lei eleitoral. Na sequência, o senhor presidente passou a palavra ao senhor Orson Lemos. O orador falou sobre sua parte, que é de mídia, de rádio, televisão, jornal e internet. Em seguida, passou a palavra ao senhor Henrique Melo. O presidente informou que irá passar a palavra aos vereadores inscritos: Augusto Carreiras, Rogério de Lucas, Carlos Guerreiro, Jairo Brito, Maré Malta, Vera Lopes, Luiz Eustáquio, Aline Mariana, Mário Cipriano, Maguari e Gilberto Alves. O senhor presidente informou que irá passar a palavra ao primeiro juiz Gabriel para responder em bloco as demais autoridades da mesa. Usou a palavra em questão de ordem o vereador Gilberto Alves. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para reunir-se amanhã, terça, 8 de maio de 2012, no horário regimental e no lugar do costume, e declarou encerrada a presente reunião, do qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por quem de direito. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a ata está em discussão. Encerrada a discussão, votação aprovada. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura do expediente do dia. Expediente, projeto de lei 61, urgente, 2012, do vereador Carlos Gueiros, ofício 153, de 2012, do excelentíssimo do prefeito da cidade do Recife, memorando número 28, do gabinete do vereador Vicente André Gomes, projeto de decreto legislativo número 21, título de cidadão, do vereador Jadeval de Lima, projeto de decreto legislativo 22 de 2012, da vereadora doutora Vera Lopes, projeto de lei número 60 de 2012, do vereador Sérgio Magalhães, e memorando número 17 de 2012, do vereador Rogério de Lucas. Lido o expediente, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, passo a chamada dos senhores vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Almir Fernando. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores. Venho à tribuna desta casa no dia de hoje para falar do censo que comprova que o Brasil reduziu o índice de desigualdades. Os avanços ocorreram principalmente nas regiões mais pobres, Norte e Nordeste. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, afirmam que os avanços nos indicadores sociais do Brasil na última década, apontados pelos resultados gerais da amostra do censo de 2010, mostram que o país está no caminho certo para erradicar a miséria. Além do aumento de renda, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, demonstram queda na mortalidade infantil e aumento da frequência escolar, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, as mais pobres do país. A taxa de mortalidade infantil teve redução recorde. O índice de 2010 é de 47,5% menor do que o registrado em 2000. E de acordo com a ministra do MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, em uma década a mortalidade infantil caiu praticamente pela metade. O Nordeste teve a maior redução, 58,6%. Com esse índice, o IBGE reconhece a ampliação de políticas de acompanhamento da saúde e a melhor distribuição de renda como fatores preponderantes para a queda da mortalidade infantil. Estudos do MDS apontam que as mulheres grávidas beneficiadas pelo Bolsa Família têm 1,5 de consultas pré-natal a mais que as grávidas não beneficiárias com igual perfil socioeconômico. A quantidade de crianças nascidas entre 37 e 41 semanas é de 14,1% maior nas famílias beneficiárias. A frequência escolar aumentou na população de 7 a 14 anos. No Nordeste, o percentual de crianças fora da escola caiu para 45,1%. No Norte, a queda foi de 50% em relação a 2000. Hoje, o Bolsa Família acompanha a frequência escolar de 13,3 milhões de alunos entre 6 e 15 anos. A ministra Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social, considera ainda que os dados do censo contribuem para rebater mitos em torno do Bolsa Família. A taxa de fecundidade caiu especialmente nas regiões Nordeste, 23,4%, e Norte, 21,8%. Os dados mostram que o Bolsa Família não incentiva a natalidade. Ao contrário, a queda é maior nas regiões que mais receberam os benefícios do programa.
Ainda na avaliação do Ministério do Desenvolvimento Social, o aumento do salário mínimo, os programas de transferência de renda, como Bolsa Família e benefício de prestação continuada, BCP, e os incentivos fiscais para equipamentos da linha branca beneficiaram o consumo de bens duráveis das famílias mais pobres. Por fim, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o resultado do censo reforça a opção do governo brasileiro por um modelo de desenvolvimento que prioriza a inclusão dos mais pobres, que fez o Brasil uma referência para o mundo em crescimento com inserção social e que o salário mínimo ainda aquém do que nós esperamos e o programa sociais melhoram a qualidade de vida das pessoas mais carentes. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Sérgio Magalhães. Não se encontra. Não havendo mais nenhum vereador para falar no pequeno expediente, solicito ao vereador Carreras que faça a leitura do prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 1066 de 2012, de autoria da vereadora Vera Lopes. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Discussão única do requerimento 1073 de 2012, de autoria do vereador Josinildo Sinésio. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Solicito ao vereador Carreras que veja a verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, nesse momento o painel eletrônico registra a presença de 22 vereadores em plenário. Portanto, há número suficiente para deliberar sobre a pauta constante da mesa. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura da ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, todos de 2012, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única do requerimento 1065-2012, autoria da vereadora Vera Lopes. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Discussão única do requerimento 1068, 1069, 1070, 1072, todos de 2012, da autoria da vereadora Priscila Krause. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única do requerimento 1071, de 2012, de autoria do vereador Aécio Luna. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 1074, 1075, todos de 2002, de autoria do vereador André Ferreira. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 1076, 1077, 1079, todos de 2012, da autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 1080, 1081, 1082, todos de 2012, da autoria do vereador Alfredo Santana. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única do requerimento 1005, de autoria da vereadora Marília Reis. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Segunda discussão dos pareceres números 177 e 168 de 2012, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 22 de 2012, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Extra pauta. Matéria extra pauta, senhor presidente. Requerimento número 1109 de 2012, de autoria do vereador Gilvan Cavalcante. Requer a mesa, cumpridas as formalidades legais, ouvido o plenário, que seja reservado o plenário da Casa Zé Mariano para o próximo dia 18 de maio de 2012, com início previsto às 15 horas e término às 18, para a entrega da medalha do mérito Zé Mariano
ao nosso homenageado, excelentíssimo senhor Dr. Juiz de Direito Luciano de Castro Campos, que nessa mesma ocasião também estará sendo homenageado o excelentíssimo senhor desembargador Fausto de Castro Campos, por indicação do vereador Antônio Luiz Neto. Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 8 de maio de 2012. Em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovado. Não havendo mais matérias extra-pauta, passo ao grande expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Sérgio Magalhães. Segundo vereador inscrito, vereador Almir Fernando. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores, boa tarde. Mesmo já tendo passado o dia, mas nós temos a obrigação de chegar aqui hoje para fazer um pronunciamento em comemoração ao Dia da Educação, e principalmente uma homenagem ao novo patrono da educação do Brasil, Paulo Freire. O tema educação, senhor presidente, engloba toda a sociedade brasileira, em todas as idades, criança, adolescentes, jovens, adultos e idosos, nos mais variados níveis de ensino, nas classes econômicas e em todos os estados brasileiros. A educação, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, começa com a família. Os pais ensinam aos filhos o que julgam ser certo e como devem se comportar. Isso acontece principalmente com o exemplo que dão no dia a dia, por meio de sua forma de agir dentro de casa e de se relacionar com o mundo de forma geral. A estrutura familiar é proporcionada por quem cria e convive com a criança ou adolescente, não necessariamente pelos pais biológicos. Fundamentalmente, a criança se sente armada de ser referências e ensinamentos que a ajudam a ler o mundo e a se comportar dentro e fora de casa. A família é completada pela escola, que além de ensinar a vida em sociedade, habilita o jovem para escolher um ofício e ser economicamente produtivo. A educação é a base para a nação se evoluir com justiça. Se as pessoas têm oportunidade de acesso a uma educação de qualidade, aumentam as chances de terem uma vida digna e exercer a cidadania de forma plena, colocando em prática tanto os seus direitos como as suas obrigações. Ao professor cabe transmitir conhecimentos e estimular o raciocínio lógico e a visão crítica dos estudantes, ajudando-os no desenvolvimento de habilidades para entrar no mercado de trabalho e assumir seu papel de cidadão. Pesquisas na área educacional apontam que um terço dos brasileiros frequenta diariamente a escola, professores e alunos. São mais de 2,5 milhões de professores e 53 milhões de estudantes matriculados em todos os níveis de ensino. Esses números apontam crescimento no nível de escolaridade do povo brasileiro, fator considerado importante para a melhoria do nível de desenvolvimento do nosso país. Outro dado importante na área educacional diz respeito ao analfabetismo. O censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra uma redução no índice de analfabetismo em nosso país. Em 2000, o número de analfabetos correspondiam a 13,63% da população, 15 anos ou mais de idade. Esse índice caiu para 9,6% em 2010, ou seja, um grande avanço, embora ainda haja muito a ser feito pela erradicação do analfabetismo do Brasil. Essa queda deve-se principalmente aos maiores investimentos feitos em educação nos últimos anos. Governos municipais, estaduais e federais têm dedicado atenção especial a esta área. O programa Bolsa Educação tem tirado milhares de crianças do trabalho infantil para ingressarem nos bancos escolares. O Programa Educação de Jovens e Adultos, o EJA, também tem favorecido este avanço educacional. Tudo isto aliado à política de valorização dos professores, principalmente em regiões carentes, tem resultado nos dados positivos. A queda no índice
de repetência escolar, senhor presidente, é outro dado importante que tem diminuído nos últimos anos. A repetência acaba tirando muitos jovens da escola, pois estes desistem. Este quadro tem mudado com reformas no sistema de ensino, que está valorizando cada vez mais o aluno e dando oportunidade de recuperação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, aprovada em 1996, trouxe um grande avanço no sistema de educação de nosso país. Esta lei visa tornar a escola um espaço de participação social, valorizando a democracia, o respeito, a pluralidade cultural e a formação do cidadão. No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, dispõe, pela primeira vez na história, em seu artigo 1º, que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, reconhece a existência de contextos educativos situados fora dos âmbitos escolares, onde há destacada atuação dos educadores e educadoras sociais que fundamentam sua prática educativa, sobretudo no legado da educação popular, especialmente a desenvolvida a partir da década de 70, tomando por base a educação do educador Paulo Freire. Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível, mas, ainda que desejam bons professores para seus alunos ou para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário. Aos professores, fica o convite para que não descuidem de sua missão de educar, nem desanimem diante dos desafios. O pensamento é do educador e filósofo Paulo Freire, que desde o dia 13 de abril último foi declarado oficialmente patrono da educação brasileira. A homenagem proposta originalmente pela deputada Luísa Erundina, PSB de São Paulo, foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Paulo Freire foi educador e filósofo, considerado um dos principais pensadores da história pedagógica mundial, influenciou o movimento chamado Pedagogia Crítica. Sua prática didática fundamenta-se na crença de que o estudante assimilaria o objetivo de análise fazendo ele próprio seu caminho, em vez de passivamente acompanhar o método educacional que lhe fosse imposto. O educador Paulo Freire nasceu no Recife em 1921, numa família de classe média. Devido à crise econômica de 1929 e à morte de seu pai em 1934, viveu uma adolescência difícil. Apesar disso, conseguiu concluir os estudos e em 1943, aos 22 anos, ingressou na Faculdade de Direito do Recife. Formou-se, mas não chegou a exercer a profissão, preferindo dar aulas de língua portuguesa em uma escola de segundo grau. Em 1947, Paulo Freire assumiu o cargo de diretor de Educação do Serviço Social da Indústria, o SESI, no Recife, quando passou a se interessar pela alfabetização de adultos e pela educação popular. Na década de 50, foi professor universitário e concluiu o doutorado em Filosofia e História da Educação. Nos anos 60, trabalhou com movimentos de educação popular e no governo de João Goulart coordenou o Plano Nacional de Alfabetização com o objetivo de tirar 5 milhões de pessoas do analfabetismo. Seu método, conhecido como Pedagogia da Libertação, tinha como proposta uma educação crítica a serviço da transformação social. Depois da ascensão dos militares ao poder, em 1964, Paulo Freire foi preso e exilado. Morou na Bolívia, Chile, Estados Unidos e Suíça. No Chile, em 1968, escreveu sua obra mais conhecida, A Pedagogia do Oprimido. Ao longo da década de 70, desenvolveu atividades políticas e educacionais em diversos países da África, Ásia e Oceania. Só retornou ao Brasil em 1979, após a publicação da Lei da Anistia. Paulo Freire faleceu em São Paulo,
aos 76 anos e foi, sem dúvida, o mais ilustre educador brasileiro. O filósofo e educador pernambucano destacou-se e fez parte da história do Brasil por sua luta em prol da alfabetização, da educação popular e pela formação da consciência política. Teve suas ações reconhecidas no âmbito nacional e internacional. Ganhou 41 títulos de doutor honoris causa de universidades como Harvard, Cambridge e Oxford. Hoje, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, esta homenagem vai para o Dia da Educação e para o educador Paulo Freire, que é uma inspiração para várias gerações de professores, onde o diálogo é utilizado na educação como forma de levar os alunos a despertar a consciência. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum vereador inscrito no grande expediente, encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores e vereadoras para amanhã, quarta-feira, em local e horário regimental. Está encerrada a sessão.